O papel dos biosinais em jogos sérios para a terapia de autismo, integrando o jogo ao sistema arcade. Então, nesse jogo protótipo, aí, tentou-se unir a medição do batimento cardíaco e um jogo de coordenação óculo-manual. O jogo consiste basicamente em capturar o máximo de corações no interior de um castelo. Ao avançar das fases, aparecem barreiras no interior do castelo que dificultam a captura dos corações e o tempo disponível é proporcional ao batimento cardíaco. Então aqui nós temos a tela inicial do jogo. A tela de calibração disponibiliza aí ao usuário um gráfico correspondente ao valor de amplitude capturado pelo sensor de batimentos cardíacos versus o tempo. É possível aumentar ou diminuir a amplitude de corte do sinal de pulsação. Então essa linha que vocês veem aqui, é possível regular através dos botões, para eu determinar aí a linha de corte para a qual o sistema aí vai detectar um pulso do coração. O jogo em si é feito com 4 fases, Então a primeira fase é uma barreira, a segunda tem uma barreira, a terceira outro tipo de barreira e a quarta 2 barreiras. Então os corações vão aparecendo aleatoriamente aqui na área do castelo e o Dr. Core, o coração que é direcionado pelo joystick, tem que passar por essas barreiras para buscar o máximo de corações no tempo disponível. A temporização é dada por um temporizador em forma de ampulheta, e basicamente ele é controlado aí com um valor normal médio, capturado na seção, na tela lá de calibração. Então foi considerado como valor normal médio de 90 batimentos por minuto para crianças de 6 anos, como um valor padrão. Assim, caso o valor esteja acima de 100 BPM, ou seja, a gente colocou ainda mais um valor aí próximo, por causa das variações do próprio sensor, enfim, o tempo disponível de jogo é estendido. Então vocês vão ver brevemente aí que essa ampulheta aí, ela só tem valores em formas de figura, vamos dizer assim, não tem números, enfim, não mostra. Então a troca de figuras, é dependente aí do valor durante a calibração. Se não for feita realizada a calibração antes do jogo, é utilizado um valor padrão. Relatório, então, após completar as 4 fases, é disponibilizado aí ao jogador quantos pontos ele conseguiu, ou quantos corações ele capturou em cada fase. Esse valor aqui, esse relatório é só mais principalmente para demonstrar que caso um terapeuta, um especialista queira outro tipo de dados e monitorar e salvar e depois para fazer análise, é possível. E aí, finalizadas as 4 fases, então o jogador em si não perde vida, não morre, vamos dizer assim, ele somente tem que completar as 4 fases. Então, se ele deixar o jogo correndo, ele vai completar as 4 fases ao término do tempo. E após esse tempo, aí, então, após o relatório, é disposta aí a tela de créditos. E se o jogador quiser repetir, ele clica novamente e volta para a tela inicial, lá onde ele pode calibrar ou diretamente para o jogo outra vez, tá certo? Então vamos dar uma olhada aí no jogo, integrado aí já ao gabinete aí do arcade, tá certo? Até mais! Então está aí, vamos fazer um teste então na integração aí do nosso software, do nosso jogo aí com a estrutura arcade. Então aqui na nossa estrutura arcade a gente tem um monitor, e aqui no painel nós temos 4 botões, simétricos, certo? Sendo que o da esquerda tem um botão pequeno, um botão maior, e no lado direito, os mesmos tipos de botões, somente numa sequência, vamos dizer assim, simétrica. Ao centro a gente tem o nosso joystick, vamos dizer assim, composto, então foi impresso numa impressora 3D, e aqui atrás está instalado o sensor aí de batimentos cardíacos, que vai monitorar os batimentos cardíacos. Então aqui é a nossa tela inicial do jogo. A gente percebe que tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade seria selecionar jogar, a segunda calibrar e a terceira sair. Para fazer a seleção, a gente utiliza o joystick. Então, usando o joystick no sentido, vamos dizer que esse seja o eixo Y e esse é o eixo X, vamos mexer aqui no eixo Y, ele vai poder selecionar uma das 3 opções. Percebe-se ali que inicialmente não existe esse íconezinho aqui é só para auxiliar, num primeiro momento, para selecionar
a opção que você queira. Então aqui mostra qual botão dos 4, né, utilizado para selecionar a opção que você deseja, né? Então vamos primeiramente para a nossa tela de calibrar. Então para calibrar a gente vê aqui que a opção de seleção é esse botão aqui. Então vamos lá. Então mostra uma telinha aí dizendo que para posicionar o dedo sobre o sensor e aguardar, né? Então nesse momento aí a gente percebe a tela já de monitoramento cardíaco, né? Novamente aqui em cima tem um ícone para dizer quais opções está disponível nessa tela, certo? E aqui vai mostrando o nosso batimento cardíaco, tá? Da pessoa que esteja, né, colocado o dedo sobre o joystick, tá? Aqui nós temos uma linha horizontal que vai fazer o limite, né, que o sensor, enfim, o software vai detectar ou vai considerar como se fosse um pulso cardíaco, tá? Aquilo que estiver abaixo, ele vai ignorar. Normalmente, então, um pulso cardíaco tem aquele formato de onda, né, um pico e continua estável, um pico estável, né, tem normalmente esse formato de onda. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, vamos tentar colocar o dedo aqui. Então, a partir do momento que eu coloco o dedo, ele já percebe que é uma mudança no nosso sensor, né, de leitura, e aí ele começa a fazer as medidas. Então, percebe-se que quando aparece um coraçãozinho vermelho, é que quando houve um nível aí, o sistema detectou um nível acima daquela faixa, tá? Então, a pessoa vem, coloca o dedo aqui, espera estabilizar, tá? E vamos ver aí se a gente consegue já encaixar uma leitura, tá? Dá para perceber aqui que existe já um formato, né, de batimento cardíaco, né? E ele começou a detectar. Então o que o software faz? Ele verifica aqueles pulsos que estão atravessando o limite selecionado, né? E faz a medida de tempo entre esses picos, né? E calcula o tempo, né? E faz o cálculo necessário para transformar aí para batimentos por minuto. Quando a gente tira o dedo aqui, ele percebe, tem uma mensagem aqui dizendo que está procurando o sinal, porque ele percebeu, ou seja, o sinal variou bruscamente, e ele percebe que foi retirado o dedo do sensor. Tá? Então, enquanto não há novamente detecção, né, não aparece aquele coraçãozinho vermelho, ele mostra o último batimento aí que ele detectou como se fosse uma leitura de batimento cardíaco. Tá? Esses dois botões vocês podem ver aqui na legenda aqui, eu posso alterar um pouco, né, essa linha aqui, limite. Né? Então se eu clicar aqui, ele sobe, se eu clicar aqui, ele diminui um pouco os limites. Por quê? Porque nos testes iniciais a gente percebeu que existe, né, grande variação, assim, mesmo na mesma pessoa, se eu puser um dedo ou colocar outro dedo, há uma variação nessa leitura aí que o sensor detecta. Então a gente deu essa possibilidade de variar um pouco esse limite aí, para ficar mais fácil a calibração. Durante um jogo aí pode ser que a pessoa coloque o dedo aqui e venha uma outra pessoa para auxiliar essa ajuda. Então o limite ali, a gente percebe aí que já tem um formato melhor nessa leitura agora. Então basicamente a minha leitura estaria em média ali entre 60 e 70 batimentos por minuto nesse momento. E agora o que acontece? Se eu clicar nesse botão de voltar aqui, a última leitura aqui, 74, a última leitura que ele detectou como uma boa leitura, vai ser salva, tá? E vai ser utilizada no jogo. Ou seja, se eu clicar esse botão agora, ele vai pegar o 114 como última leitura e vai usar esse dado no jogo. Tá? A gente utilizou nesse primeiro momento, né, não fizemos nenhum teste nem nada, mas como uma média aí do batimento cardíaco de uma criança de 6 a 8 anos, aí, o batimento médio aí, padrão é de 90 batimentos por minuto. Então a gente colocou na lógica do jogo que se tiver um valor acima de 100, ele considera, ou a gente vai ver mais para frente, considera um certo tempo. Se estiver abaixo desse valor, considera um outro tempo. Então nesse primeiro momento, nesse primeiro jogo protótipo, a gente utilizou a variável então do batimento por minuto, nessa situação de jogo. Vou tentar aqui fazer uma leitura menor para a gente poder ver o jogo mais interessante. Vamos ver aqui se eu consigo já pegar uma leitura de batimento. Opa, coloquei, escapou meu dedo aqui. Deixa eu colocar de novo. Então,
A gente pode fazer esse ajuste visual, né? Dá para ver ali que a linha está um pouquinho superior aos picos, né? A gente consegue ver uns picos aqui, ó. Se eu diminuir aqui um pouco a linha, ele vai conseguir detectar melhor. Tá? Opa, agora ele deu uma lei. Vou abaixar um pouquinho a linha, né? Só para a gente ver se ele já consegue detectar. Aí já conseguiu ver que a gente conseguiu melhorar a leitura, né? Então, se eu tirar o dedo agora e colocar essa tecla, aquela última leitura da calibração, 68, se eu não me engano, né, vai ser utilizada no jogo. Tá? Então, já vimos a tela de calibrar, agora vamos, né, selecionar aqui o nosso jogar. Né? Da mesma forma, aperta esse botão. Então a gente vai para a nossa tela do jogo. Então o joystick controla ali a direção para onde vai o nosso Dr. Core, né? E a gente tem que buscar os máximos aí, capturar o máximo de coração possível dentro do tempo estipulado. Então, a primeira fase não tem nenhuma barreira. A segunda fase aí, a gente vai verificar que já tem uma dificuldade um pouco maior, porque vai ter uma pequena barreira aqui no nível, né? Então tem que buscar. Nas fases, vocês verifiquem que aqui tem uma ampulheta. Esse aqui é o que nós mostramos o tempo para o jogador. Então os corações, né, vão descendo ali no interior da ampulheta, vai indicando quanto tempo o jogador ainda tem para capturar os corações, certo? Então aquela variável que a gente pegou na calibração é utilizada nesse tempo. Ou seja, se o batimento cardíaco estiver muito alto, acima daquela média que eu já disse, o tempo aqui é alongado um pouco. Vamos dizer que ao invés de 10 segundos, ele teria 15 segundos para fazer, completar a fase, tá? E se tiver abaixo do certo valor lá de 100 batimentos por minuto, que a gente considerou nesse primeiro momento, o tempo é o normal, tá? Então, o jogador vai jogando, vai capturando. São 4 fases, né? Essa aqui já é a quarta fase, né? E a ideia é capturar o máximo de corações possível. Então vai estar sendo trabalhado, né, a função óculo manual, ou seja, a criança ou o paciente que estiver jogando, está olhando lá o coração na tela, né, e vai ter que repetir o movimento aqui através das mãos para buscar os coraçõezinhos. Então depois da quarta fase é apresentado um relatório de quantos pontos foram obtidos em cada fase, né? Nesse caso aqui eu peguei 4 corações na primeira fase, 1 na segunda e 2 na terceira e na quarta fase. Tá? Então para a próxima fase ali, né, vai colocado os créditos desse projeto, né, dizendo aí, parabéns, você finalizou o jogo. Tá? Aqueles dados salvos, né, podem ser, né, jogados numa planilha, por exemplo, para fazer uma análise mais para frente. Mas é isso, então nesse primeiro momento a gente fez a integração do nosso jogo, né, utilizando aí a linguagem Python, né, juntamente com a coleta de um biosinal, tá? Para fazer o controle de um jogo. Tá? Então essa é a primeira etapa, acredito que esteja vencida. A próxima etapa, a ideia é colocar um outro sensor, né, que basicamente vai ser utilizando visão computacional, né? A gente vai acoplar uma câmera e, né, a ideia é colocar a pessoa sentada na frente do arcade e esse sensor, essa função computacional detectar se essa pessoa está presente ou não na tela do computador na frente do arcade, né? Por quê? Porque certas pessoas, alguns indivíduos, né, autistas têm problemas dificuldade em sentar e realizar uma tarefa, se manter sentado, por exemplo. Então, essa ideia da inserção desse outro sensor é para a gente monitorar se essa criança tá hábil, se ela consegue realizar atividades sentadas, permanecer sentada e fazer esse monitoramento. Tá? É um outro sensor simples, mas essa é a ideia. Tá? Então essa aqui é a tela de sair. Se nós clicarmos novamente aqui no botão aqui, ele vai sair e finalizar o jogo, tá certo? Então esse aí é a integração aí do nosso sistema. Obrigado, até mais.